Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir, por favor, a Bíblia Sagrada, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1. O tema do nosso estudo bíblico será sempre Apocalipse, a revelação de Deus. Abra a tua Bíblia agora. E no versículo 1 em diante, João diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos amados, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar nesta noite uma série de estudos sobre este livro aqui do Apocalipse. E este livro que nós vamos começar a estudar hoje, olha, é um livro maravilhoso, meu irmão. É um livro fantástico. Este livro é extraordinário. E este livro aqui tem uma importância muito grande para a igreja e tem uma importância muito grande para a tua vida espiritual, para a minha vida espiritual, para a nossa vida espiritual. Diga graças a Deus. No universo protestante, esse livro aqui tem sido chamado o livro esquecido. Se chama muito Apocalipse, é o livro esquecido, porque não se fala deste livro, não se prega naturalmente sobre este livro aqui, rotineiramente, não se ensina sobre este livro aqui. Alguns pregadores chegam ao extremo de dizer que ele é um livro muito difícil, que o Apocalipse é um livro muito cheio de mistérios. Para muitos crentes e para muitos pastores, eu diria até que para a grande maioria deles, é um livro incompreensível. Ele diz: não, Apocalipse é um livro muito difícil, Apocalipse é um livro incompreensível, não dá para compreender Apocalipse. Só que isto não é verdade. Esta palavra Apocalipse, no texto grego original, ela significa a revelação daquilo que estava encoberto. Este é o sentido desta palavrinha Apocalipse. Você que gosta de tomar nota, que tem uma caderneta, anote aí: Apocalipse significa a revelação do que estava encoberto. Ora, se é a revelação do que estava encoberto, então ele não é um livro cheio de mistérios. Se é a revelação, como é que estão os mistérios? Você está compreendendo? Ele não é a ocultação de uma verdade, é a revelação de uma verdade. Então o Apocalipse não é um livro de enigmas sem soluções, como muitos imaginam. Este livro aqui não é um livro incompreensível, não é um livro de difícil compreensão por parte do povo de Deus. Não. Então, se não é um livro incompreensível, se não é um livro de difícil compreensão, se não é um livro de mistérios, como se diz aí, então este livro aqui não pode ser desprezado, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser ignorado, como a igreja tem ignorado ao longo dos séculos. A igreja tem ignorado isto aqui. Então, meus irmãos, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, este livro de Apocalipse é um livro que revela à igreja, que revela ao povo de Deus as coisas que estavam encobertas. Olha a importância disto aqui. Então, depois de nós compreendermos que o livro de Apocalipse não é um livro de mistérios encobertos, mas é um livro de mistérios revelados, aí nós vamos dar um passo a mais para começarmos a saber quem foi que escreveu este livro. Neste culto de hoje, nessa primeira parte do nosso estudo bíblico, o pastor vai fazer uma panorâmica do livro de Apocalipse. Nós vamos ver alguma coisa de uma maneira panorâmica, de uma maneira geral. Depois, já no domingo, talvez, a gente já possa começar a estudar versículo por versículo. Mas é muito importante esta visão panorâmica que o pastor quer passar para a igreja. Então vamos lá.
o versículo 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Quer dizer, é uma revelação de Deus para mostrar aos seus servos, a Bíblia diz aqui, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Deus, Senhor Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha, normalmente, quando se fala de Apocalipse, os pregadores dizem, eles afirmam, categoricamente, que este João aqui é o mesmo João apóstolo de Jesus. Que o mesmo João que escreveu o livro de João, é o mesmo que escreveu o Apocalipse. É o mesmo João que escreveu as 3 epístolas joaninas. Eles dizem isso aqui, mas na verdade não é. Não é o mesmo João de maneira nenhuma. Aqueles estudiosos que no passado tiveram acesso aos escritos originais do livro do Apocalipse, eles dizem o seguinte: o grego que foi utilizado por João nesse livro aqui é um grego cheio de erros. Tem muitos erros gramaticais, sabe? Tem erro de toda sorte na sua escrita. Ao passo que o livro de João e as 3 epístolas joaninas são livros escritos com um grego perfeitamente correto. Quer dizer, o João que escreveu o livro de João e as 3 epístolas joaninas, ele tinha um conhecimento, ele tinha um nível de estudo, sabe, totalmente diferente desse João aqui. Então não tem nada a ver um João com o outro aqui. Então quem era esse João aqui? Era um discípulo de Jesus. Este João que escreveu o Apocalipse era um crente fiel a Deus. Exatamente por causa da sua fidelidade, por causa do seu testemunho, é que ele foi desterrado para a ilha de Patmos. Ele estava no desterro. Ao invés dos perseguidores da igreja terem matado João, colocaram João prisioneiro, ele foi para a ilha de Patmos, lá na Grécia, e ele passou um longo tempo lá no exílio. Você vê que aqui no versículo 9, ele mesmo testemunha isto. Leia o versículo 9, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você vê? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Por que ele fala na tribulação? Porque aqueles dias, quando veio a revelação do Apocalipse, irmãos, eram dias de tremendas tribulações, foram dias de muitas perseguições à igreja, exatamente por causa desse momento extremamente difícil que a igreja passava, que os cristãos daquela época estavam enfrentando, foi que Deus enviou esta revelação aqui. Veja que o próprio João, por causa dele ser um crente fiel, por ele ser uma pessoa intransigente com as coisas de Deus, por ele não aceitar misturar as coisas de Deus com a idolatria de Roma, não aceitar misturar com o paganismo, com os misticismos lá da Grécia, com as coisas tenebrosas que eram afrontas a Deus naquele tempo, ele disse: olha, é por esta causa que eu estou aqui na ilha de Patmos. É por causa do meu testemunho, é por causa da minha fidelidade a Deus, numa ilha de pedras, completamente isolado do mundo, completamente isolado da igreja naquele momento. Eu fico às vezes perguntando: será, meus irmãos, que não fazem algo muito parecido com isto aqui nos dias de hoje, com quem prega a graça de Deus? Será que não faz alguma coisa parecida com isso aqui? Eles não põem numa ilha de pedras, é verdade, mas eles isolam completamente quem prega o evangelho da graça de Deus, quem é fiel a Deus, quem é fiel à palavra, quem não aceita misturar a verdade com a mentira, a luz com as trevas, o verdadeiro evangelho com o falso evangelho, olha, sofre também um exílio. As rádios evangélicas não abrem espaço. As rádios evangélicas não abrem espaço para que este evangelho da graça de Deus seja pregado. As livrarias evangélicas boicotam os livros. Procure um livro que fale da reforma protestante. Procure um livro que fale das coisas profundas na graça de Deus. Vá nas livrarias e procure, você não encontra. Elas não permitem que sejam vendidos ali.
Então fazem algo muito parecido também nos dias de hoje. Então, naquele tempo, no tempo de João, meus irmãos, a igreja de Jesus, a Santa Igreja do Senhor, estava sofrendo as piores perseguições de todos os tempos. Uma perseguição cruel, violenta. A situação naquele momento era desesperadora. Para os crentes daquela época, parecia que tudo tinha chegado ao fim, parecia que a igreja ia se acabar, parecia que Deus estava completamente alheio à igreja. Era esta a sensação que eles tinham. Então, foi nesse momento desesperador que Deus dá a João a revelação do Apocalipse. Você vê aqui, em Apocalipse 22, adiante um pouquinho à frente, Apocalipse 22, versículo 8. Ele diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Agora, qual era o objetivo de Deus ao conceder a revelação do Apocalipse a João, para que João a transmitisse à igreja? Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus neste momento aqui, irmãos, era encorajar a igreja, era encorajar o seu povo, era dar ânimo a todos os crentes que naquele momento estavam enfrentando situações dificílimas na vida. Esse foi o objetivo primeiro de Deus. Então, Deus queria mostrar a todos os seus eleitos, a todos os seus filhos, que os sofrimentos do século presente eram nada, se comparados, irmãos, com aquilo que nos aguarda na vida eterna. Deus queria mostrar isso à igreja. Nessa época aqui, que João escreveu o livro de Apocalipse, quem estava no poder era um imperador chamado Domiciano. Este homem Domiciano, isto ocorreu entre o ano 81 e 96 depois de Cristo, da era cristã. E este imperador era um homem sanguinário, era um homem mau, era um homem perverso, como todos os imperadores daquele tempo. Então, este imperador Domiciano, ele fez o povo de Deus sofrer tremendas barbaridades. Esse indivíduo, ele naquela época estabeleceu o culto ao imperador. Era uma coisa tão diabólica que eles obrigavam as pessoas a adorá-lo como se ele fosse Deus. Todo mundo tinha que adorar o imperador como se o imperador fosse um Deus. Então as pessoas que serviam diretamente ao imperador tinham que se dirigir ao imperador chamando de Senhor e Deus. Você já imaginou isso? Se dirigir a um homem, a uma autoridade, a um governante e chamá-lo de Senhor e Deus? Agora, como os cristãos não aceitaram adorar os imperadores, como eles não viam os imperadores como se fossem deuses, então eles passaram a ser considerados como integrantes de uma religião ilícita. Eles começaram a dizer assim: olha, os cristãos, eles pertencem a uma religião ilícita. Eu já estive em Roma, eu já tive o privilégio de passar por Roma, eu vi lá o Coliseu Romano. E quando eu estive no Coliseu Romano, eu pude imaginar o que acontecia ali. Era um lugar onde os cristãos eram barbaramente assassinados. Às vezes mortos pelos gladiadores de Roma, outras vezes devorados por animais, por leões famintos. Olha, eles faziam toda sorte de barbaridade com aqueles que se negavam a fazer o que o imperador determinava. Com aqueles que se negavam a fazer coisas que fossem contrárias a Deus, que fossem vistos como abominação aos olhos de Deus. E as pessoas aceitavam sacrificar a própria vida em prol da sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Diferente dos dias de hoje, não? Hoje tem gente que não aceita sacrificar nem uma a unha do dedo mindinho. Não aceita sacrificar nada, absolutamente nada. Naquele tempo, não. No início da igreja, olha, as pessoas, os eleitos de Deus, filhos de Deus, tinham uma fidelidade tão grande a Deus, que eles não temiam perder a própria vida, e muitos morreram. Então, volte lá, por favor, no capítulo 1, vamos voltar ao texto do início. Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou ao seu servo João. Então veja, Deus, por intermédio de Jesus, né? Por intermédio do Filho, por intermédio daquele corpo de carne, porque homem nenhum jamais viu a Deus nem verá. Deus só pode se manifestar aos homens, Deus só pode se manifestar ao mundo, Deus só pode se manifestar aos seus filhos através do corpo de Jesus. O corpo de Jesus é o véu, né? Então, através de Jesus, ele falou a um anjo e o anjo notificou a João. Então, vamos dizer, olha, João, o negócio é o seguinte: você vai receber agora uma revelação de Deus para a igreja. Esta revelação, João, ela vai mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Deus está mostrando isso para a igreja. Aqui no versículo 4, o próprio João diz a quem foi destinada esta revelação. Olha só, leia por favor junto com o pastor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu quero dizer para você uma coisa. Este número 7 aqui, ele aparece 52 vezes aqui no livro do Apocalipse. Na numerologia bíblica, o número 7, ele é o número da perfeição de Deus. Diga, o número da perfeição de Deus. Então, quando aqui diz as 7 igrejas que se encontram na Ásia, essas 7 igrejas que se encontravam na Ásia, elas simbolizavam, elas representavam a totalidade das igrejas no mundo. Era um simbolismo, sabe? Simbolizava a perfeição, a totalidade das igrejas. Então, naquele tempo, naquela época, a totalidade das igrejas existentes em todo o mundo eram representadas por essas 7 igrejas da Ásia aqui. Então, João diz: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Uma coisa que eu quero que você perceba aqui: a forma do povo de Deus se saudar nesta nova aliança é essa aqui, ó: graça e paz. Nesta nova aliança não é a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, não é Deus te abençoe. Isto era na lei, isto era com Moisés. Nesta nova aliança é graça e paz. É a saudação da igreja, é a saudação dos cristãos. Agora, depois nós vamos falar sobre essa simbologia dos 7 Espíritos de Deus que se achavam diante do seu trono. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Vamos ler outra vez o versículo 9. Versículo 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, João estava preso na ilha de Pátimos, ele estava orando no domingo, o domingo que é o dia do Senhor, quando de repente Deus lhe deu uma revelação. E Deus disse a João: olha, João, o que você está vendo, o que eu vou permitir que você veja, neste êxtase, nesta revelação, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quer dizer, manda para o meu povo, manda para os meus escolhidos, manda para os meus eleitos. Depois aqui no versículo 19, Deus especifica mais ainda esta ordem que ele deu a João. Olha o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E aqui nós temos uma informação muito importante. Este livro do Apocalipse, meus irmãos, ele tem que ser dividido em 3 áreas. Você pode tomar nota aí. Primeira coisa, primeira área, ele diz aqui: as coisas que viste. O que João viu quando ele esteve, durante a sua vida, acompanhando o ministério terreno de Jesus? O que ele viu?
Ele viu Jesus combater as falsas religiões, ele viu Jesus ser preso, ele viu Jesus ser crucificado, ser sepultado, ele viu Jesus ressuscitado entre os mortos, ele viu Jesus ser elevado às alturas, subir aos céus. Bom, as coisas que João viu, as coisas que João viu. Segundo lugar, ele diz, as coisas que são. O que estava acontecendo naquele momento com a igreja? Como eram as perseguições, como eram os sofrimentos, como era que os imperadores mandavam matar os cristãos, infligiam um sofrimento cruel, um sofrimento atroz ao povo de Deus. Como era? As coisas que são. Depois ele diz, e as coisas que hão de acontecer depois desta. Ou seja, todas as coisas, irmãos, que começariam a acontecer ao longo dos séculos, depois daqueles eventos que estavam ocorrendo naquele momento ali. Então você veja, todos esses eventos que estão acontecendo hoje aí no mundo, esta guerra aí do Iraque, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, as pestes que têm assolado o mundo, as perseguições contra a igreja, olha, tudo isso, meu irmão, estão narrados de uma forma extraordinária nas Escrituras, e tudo isso aí só vai ter fim com a segunda vinda de Jesus. Tudo isso que está ocorrendo aí fora. Nós vamos estudar tudo isso aqui nos próximos cultos. Vamos estudar tudo com detalhes. Porque esse conhecimento, meu irmão, é fundamental para que você possa compreender como é que será os capítulos finais da história. Você tem que compreender isso aqui. E tem mais uma coisa. Através do conhecimento da revelação do Apocalipse, você vai compreender de uma maneira ainda mais profunda a soberania absoluta de Deus. De uma maneira ainda mais profunda do que nós já conhecemos aqui na igreja. Você vai ver que Deus está realmente no controle de tudo. E a partir desse conhecimento, você não vai mais ter medo de nada, você não vai mais ter medo de ninguém neste mundo, você não vai mais viver assombrado com coisa nenhuma nessa terra, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é Rei de reis e ele é Senhor de senhores. Então veja, com este livro de Apocalipse, Deus fecha todo o ciclo da revelação de Deus. Aqui se encerra todo o ciclo. Tudo que Deus queria revelar para a igreja, ele fecha aqui no livro de Apocalipse. Você vê que no capítulo 22, você está percebendo a importância do pastor fazer uma explanação panorâmica do Apocalipse, antes de entrar no estudo minucioso, versículo por versículo, né? Apocalipse 22, versículo 18. O Senhor diz assim, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Você vê que Deus encerra toda a sua revelação para a igreja, dizendo, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Na verdade, Deus está dizendo aqui, olha, eu estou encerrando todo o ciclo da revelação para a igreja e não poderá haver acréscimo a tudo aquilo que eu revelei. Não pode haver acréscimo. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o que nós encontramos lá? Nós encontramos a origem de todas as coisas. Neste livro aqui de Apocalipse, você encontra a consumação de todas as coisas. Em Gênesis você encontra a origem dos céus, a origem da terra, do mar, do sol, da lua, das estrelas, né? A origem da morte, da dor, das maldições que passaram a existir sobre a terra. Mas neste livro aqui de Apocalipse, você encontra o quê? Novos céus, nova terra, não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá mais maldição. Você está compreendendo? Então, o livro do Apocalipse, Igreja Amada de Jesus, é o livro que fala da consumação de todas aquelas profecias que foram iniciadas lá no Velho Testamento. Aqui neste livro está narrado de uma maneira espetacular todo o final da história. Tudo está aqui.
E tem mais uma coisa que eu quero lhes mostrar, que eu quero lhes dizer. Olha, creia por favor nisto. As pessoas não sabem, o povo de Deus, o povo evangélico não sabe que há uma grande bênção de Deus para todos aqueles que leem, para todos aqueles que ouvem as palavras que estão contidas neste livro. Só em você ouvir, só em você ler, crer e guardar, Deus diz que você será bem-aventurado. Leia o versículo 3 do capítulo 1, volte lá para o capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quer dizer que toda pessoa que lê ou que ouve as palavras da profecia do livro do Apocalipse e crê naquilo que está escrito, obedece aquilo que Deus está falando aqui, ela é uma pessoa o quê? Bem-aventurada. Ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa abençoada. Então, com base nesta verdade aqui, é que eu quero encorajar você mais uma vez, como fiz no início, a não faltar nenhum culto da igreja. Você será bem-aventurado, você será feliz, você será um homem ou uma mulher muitíssimo abençoado por Deus, só em você estar aqui presente nos cultos, só em você estar aqui ouvindo, crendo e guardando as palavras nele escritas. Amém? É importantíssimo que você acompanhe esse estudo bíblico desde o início. Vá acompanhando passo a passo, prossiga com perseverança essa sequência de cultos, até você chegar, meu irmão, ao pleno conhecimento das verdades que Deus está revelando aqui. Amém? Você está disposto a isso? Quem está disposto, diga amém. Amém. Nós vamos fazer ao longo desse estudo uma exegese profunda. Nós vamos fazer uma interpretação muito minuciosa de cada símbolo, de cada sinal, de cada detalhe, sabe, das profecias que estão aqui. Você vê que, por exemplo, dos 404 versículos que compõem este livro aqui de Apocalipse, 278 versículos, irmãos, fazem referência às profecias do Velho Testamento. E todas essas profecias, todas essas referências que nós encontramos aqui em Apocalipse, ensinam o quê? Que Jesus é o único Senhor e Salvador. Todas elas ensinam. Isso é muito interessante, sabe? Porque enquanto você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles mostram Jesus como sofredor, eles mostram Jesus como Messias, eles apresentam Jesus como o Cordeiro de Deus, que foi imolado lá na cruz em favor da igreja, em favor do povo do Senhor. O livro de Apocalipse já mostra diferente. Ele apresenta o quê? O Cristo que rege as nações com vara de ferro. Totalmente diferente. É outra história isto aqui. Então, aqui mostra um Deus que rege as nações com varas de ferro, mas aqui em Apocalipse também mostra um Deus que ama, aqui também mostra um Deus que redime, um Deus que vela pelos seus filhos amados. E eu quero te mostrar isso em 3 versículos bíblicos. No versículo 5, diz assim, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só, ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Um Deus que ama, né? Apocalipse 12, versículo 11, ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer dizer, o sangue sem defeito, o sangue sem mácula, o sangue de Jesus é que nos justificou, é que nos tornou, sabe, pessoas totalmente redimidas. Foi o sangue de Jesus que tornou a tua alma, a minha alma, a nossa alma, branca como a neve. Diga, branca como a neve. Estava vermelha de pecados. O sangue vertido no Calvário tornou a nossa alma branca como a neve. A tua alma está branca como a neve. Branca como a neve, você tem que crer nisto. Apocalipse 14, versículo 4.
Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem são estes aqui que não se macularam com mulheres? E quem são essas mulheres aqui? Alguns pregadores, quando lê esse texto aqui, dizem que isso aqui significa a castidade sexual. Se ensina isso, sim, mas isso aqui não é verdade. Porque se isso fosse verdade, então nenhuma mulher faria parte desse seguidor do Cordeiro, só os homens. Ele não está dizendo, são esses que não se macularam com mulher. Então só tinha homem seguindo o Cordeiro. Coitada das mulheres, nenhuma tinha direito de seguir. Só está falando dos homens. Não. Absolutamente não. Irmãos, isto aqui é uma metáfora. Essas mulheres, movimentos religiosos do anticristo. E o mundo está cheio deles aí, né? Em todos os lugares, em todas as esquinas você encontra. Então, os que não se macularam com mulheres são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, diz aqui. São aqueles que uma vez que Deus os chamou, uma vez que Deus os justificou, uma vez que eles foram redimidos, uma vez que eles passaram pelo processo do novo nascimento, uma vez que eles tiveram os seus olhos iluminados para conhecer essas verdades eternas, eles permanecem fiéis a Deus até a morte, meu irmão. Até a morte. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia. Nós saímos da escravidão do pecado, da escravidão da idolatria. Deus nos tirou do misticismo, nos tirou do paganismo. O Senhor nos lavou de todas as nossas imundícias. Olha, e até o último dia da nossa vida, nós vamos permanecer castos. Todos nós. Isto aqui mostra que o livro do Apocalipse, ele reforça, irmãos amados, a necessidade de uma lealdade absoluta que você tem que ter, que eu tenho que ter, que nós cristãos temos que ter, a palavra de Deus. Ninguém pode ser um seguidor do Cordeiro, por onde quer que vá, se ele não mostrar uma fidelidade absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ser. Tem que ter uma fidelidade a toda prova. Agora alguém pode perguntar assim: pastor Carlos Magno, nós somos uma igreja da graça de Deus, nós vivemos uma nova aliança, nós vivemos a dispensação da graça de Deus. Pastor, esse livro do Apocalipse é um livro da graça de Deus? É um livro da graça de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 17, por favor, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. O livro de Apocalipse não pede sacrifício, o livro de Apocalipse não pede esforço, ele não pede o duro trato do corpo. Este livro aqui não pede jejum, não pede para você ficar 12 horas de joelho no chão, não pede para você ralar, como os pregadores dizem. Ele não pede nenhum sacrifício da tua parte. O que Deus está dizendo aqui? Quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui nesta igreja, irmão, nós te damos de graça a água da vida. E vou te dizer uma coisa mais, meu irmão. Este livro aqui de Apocalipse não é nenhuma mensagem para o mundo lá fora. Este livro não traz mensagem para o mundo ímpio. Este livro não é uma mensagem para pessoas incrédulas. Não é uma mensagem para os filhos de Deus que ainda estão lá fora, mortos em delitos e pecados. Este livro é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para aqueles que já foram chamados por Deus, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já estão agregados no corpo de Cristo, para os eleitos de Deus. Amém? Em Apocalipse capítulo 2, vamos ver isto. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Deixa eu molhar um pouquinho minha garganta. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Você vê? Ao vencedor dar-lhe-ei, que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer que quem é ovelha, irmão, tem ouvidos, tem tímpanos de ovelha. Tem obrigatoriamente que ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que vem à igreja, assiste o culto da igreja, mas na verdade não ouve nada. Pastor prega, não ouve, não obedece a nada, não se submete ao que está ouvindo, porque ouve apenas com ouvidos de carne. Não ouve com ouvidos espirituais. Por quê? Porque não é ovelha. Porque não é ovelha de Jesus. A ovelha ouve, obedece, segue. Diga graças a Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vê? Uma pessoa que fica dentro da igreja fazendo fofoca, e cria divisões dentro do corpo de Cristo, e promove dissensões, e se insurge contra o pastor que é a autoridade de Deus. Uma pessoa que não guarda o dia de descanso, que está sempre se rebelando contra Deus. Uma pessoa que vive constantemente não congregando quando a igreja está reunida. Irmão, essa pessoa não tem ouvido nada. Não tem ouvido coisa nenhuma, esta que é a verdade. Ela não tem ouvido o que o Espírito diz à igreja. Porque se ouvisse, se submetia. Ou não? Sim ou não? Versículo 17. Quem tem ouvidos, outra vez, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma pessoa que às vezes passa, irmão, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ouvindo a graça de Deus, ouvindo as pregações da igreja, participando de estudos bíblicos, fazendo seminário, e chega lá na frente e volta para a lei, volta para a iniquidade, volta para viver uma vida contrária a Deus, volta para fazer corrente, volta para fazer parte de testemunho de Jeová. Olha, essa pessoa, irmão, não ouviu com ouvidos espirituais, ela ouviu com ouvidos carnais, como qualquer pessoa neste mundo pode ouvir, mas não ouviu com ouvidos espirituais. São pessoas que não tinham tímpano de ovelhas. Não tinham tímpano de ovelha, tinham tímpanos de bode. O bode não ouve, só quem ouve são as ovelhas. Amém? E a gente conhece muitos que fazem assim, né? Às vezes você fica pasmo, não fica? Mas como é que pode? Fulano ouviu, aprendeu tudo. Está fazendo corrente de novo. Como é que explica isto? Como é que se compreende? Aqui, não tinha tímpano de ovelha, não ouviu o que Deus falou. Ouviu com ouvidos da carne, mas não ouviu com os ouvidos do Espírito, né? Versículo 29. Estamos no capítulo 2 do Apocalipse. Ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que aquilo que o Espírito falava era para quem? Para as igrejas. Todas as cartas ele termina dizendo isso. Então o que o Espírito falava era para as igrejas. Apocalipse 3, versículo 6. Versículo 6 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, durante 7 vezes o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí você começa a perceber que só aqueles que Deus predestinou para a salvação têm ouvidos para ouvir o Evangelho, para ouvir aquilo que Deus diz à igreja através do Espírito Santo. Só os eleitos de Deus. Eu quero que você compreenda, meu irmão, a importância deste livro aqui. Você tem que compreender o quanto ele é importante para a tua vida espiritual, o quanto ele é importante para a igreja, o quanto ele é importante para o povo de Deus. Volte no capítulo 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer que João escreveu aqui
aquilo que Deus queria mostrar aos seus servos. Está aqui, ó. E aí eu fico pasmo, sabe? Quando eu vejo, meus irmãos, que as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, não dão a mínima importância para este livro aqui. Não dão a mínima para esse livro. Quase não se prega sobre isso, quase não se ensina sobre isso, quase não se fala sobre isso aqui. Então, você vai perceber que ao longo desse estudo que nós estamos iniciando hoje, você vai perceber de uma maneira clara, de uma maneira profunda, que esse livro do Apocalipse aqui, ele retrata na realidade, irmão Oliveira, o grande conflito que há neste mundo entre Cristo e o seu povo, e o diabo e os seus seguidores. Ele retrata isso aqui. Porque desde o início do cristianismo, logo quando a igreja foi estabelecida, desde o início da era cristã, sempre houve conflitos, sempre houve guerras, sempre houve perseguições contra a igreja de Jesus. De um lado, Deus e o seu povo. Do outro lado, o diabo e a sua descendência e os seus filhos. Mas, ao longo de todos os séculos, o povo de Deus, irmão, sempre saiu vitorioso. Sempre saiu vitorioso. Olha, nós estamos fazendo hoje, irmãos, apenas uma pequena introdução ao livro do Apocalipse. Eu disse aqui que nós vamos estudar tudo dentro desse livro, detalhadamente, minuciosamente, porque esse livro aqui é um livro muito cheio de símbolos. O Senhor Jesus, você sabe, usou símbolos, né, para ensinar, para se comunicar com as pessoas. Ele muitas das vezes usou símbolos. Aqui no livro do Apocalipse também. Aqui se usa muitos símbolos. Aqui no livro de Apocalipse, por exemplo, Deus usou símbolos animais. Ele usou cavalos, seres viventes, cordeiros. Aqui em Apocalipse fala de bezerro, de escorpiões, leões, leopardo, ursos, rãs, fala de águias. Olha, tudo isso tem um significado. Cada um desses animais tem um significado e nós vamos aprender aqui. Qual é o significado de cada um deles? Ele também usa símbolos vegetais. Você começa a ler Apocalipse, ele fala de árvores, ele fala de frutos, ele fala de ervas. Ele também usou aqui fenômenos, fala de relâmpagos, trovões, fala de granizo, ele fala de chuvas de fogo, ele fala em Apocalipse de chuva de estrela, chuva de enxofre, tudo isso está aqui. João também usou, por ordem expressa de Deus, instrumentos como símbolo na sua revelação. Quando você lê o livro, como nós vamos fazer aqui ao longo dessa série de pensamentos, você vai ver que ele usou trombetas, ele fala aqui de harpas, ele fala de arcas, símbolos, instrumentos musicais. Ele fala aqui no Apocalipse de altar, ele fala de candeeiro, ele fala aqui de incensário. Tudo isso são símbolos. Ele usou, sabe, a simbologia dos números. É uma coisa impressionante. João usou o número 2, o número 3. Ele usou aqui em Apocalipse o número 3,5, o 4, o 5, o 6. Ele usou o número 7, ele usou o número 10, o número 12, o número 24, o número 42, o número 144, o número 166. Ele usou 666, ele cita aqui o número 1000. Ele usou o número 1200, 1600, 1700, 12.000. Ele usou aqui 100 milhões, tudo isso está aqui, 200 milhões, tudo está aqui no livro do Apocalipse. Todos esses números aparecem aqui. Mas o número que mais você vê em evidência em Apocalipse é o número 7, porque é o número da perfeição de Deus. Né? O Senhor falou das 7 igrejas, ele falou dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, ele falou dos 7 espíritos que se encontram diante do seu trono, ele falou aqui em Apocalipse das 7 lâmpadas de fogo, dos 7 selos, ele falou aqui dos 7 olhos do trono, ele falou dos 7 chifres, tudo isso são símbolos. Você lembra dos 7 anjos que tocam as trombetas, das 7 taças cheias com as 7 pragas, dos 7 tronos? Ele falou aqui dos 7 dragões que tinham 7 cabeças, com 7 diademas, de uma besta que tinha 7 cabeças e que da besta saíam 7 montes. Tudo isso está aqui. Eu disse aqui, o número 7 aparece 52 vezes no livro de Apocalipse. 52 vezes. Agora eu quero mostrar para você que algumas coisas que aparecem aqui em Apocalipse
nós devemos interpretá-las literalmente. Mas há algumas coisas que aparecem aqui que nós não podemos interpretar literalmente. Por exemplo, Apocalipse 17. Vou dar um exemplo. Apocalipse 17, versículo 12. Diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres são o quê? 10 reis. São reis do mal, mas são reis, está aqui escrito. Então, isto aqui eu interpreto literalmente, não posso ter outra interpretação. Agora, eu vou te mostrar um exemplo de algo que você encontra aqui escrito que não pode ser interpretado literalmente. Não pode. Adiante um pouquinho. Apocalipse 20, versículo 2. Ele diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isto aqui nós não podemos interpretar como 1000 anos literais. Por quê? Porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Esses 1000 anos aqui representa, na realidade, nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo, o período compreendido entre a morte e a ressurreição de Jesus, até pouco antes da sua segunda vinda. Isso é o que representa, não são 1000 anos literais, é um período entre a morte e a ressurreição, até pouco antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, meus irmãos amados, este livro do Apocalipse, ele nos convoca, toda igreja, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele nos convoca a reconhecer a soberania de Deus, a agradecer a Deus pela salvação que Ele nos imputou. Ele nos convoca a dar testemunho da graça de Deus ao mundo. Este livro aqui nos conclama a sermos fiéis a Deus no meio das lutas, no meio das provações, no meio das dificuldades que a vida nos impõe. Ele nos convoca a sermos fiéis ao Senhor e esperarmos pacientemente pela sua segunda vinda. Será que a igreja tem feito isto? Será que a igreja nos dias de hoje tem sido fiel ao Senhor desta forma? Será que a igreja tem sido perseverante? Será que no meio das provações, no meio das lutas, no meio das dificuldades, o povo de Deus tem permanecido fiel à palavra? Eu tenho cá minhas dúvidas. Será que o povo de Deus tem esperado pacientemente pela segunda vinda de Jesus? Fica a interrogação aí. Agora, caminhando para o final da mensagem, eu quero que você veja que há uma unidade perfeita entre o Apocalipse e o Evangelho da Graça de Deus e todo o restante das Escrituras. Há uma harmonia perfeita, irmão, porque não existe contradições na Bíblia. Por exemplo, este livro do Apocalipse, ele mostra de uma maneira clara a existência de um só Deus, e não a existência de uma trindade, como se ensina na maioria das igrejas. O Evangelho também mostra isso. O Evangelho da Graça de Deus mostra a existência de um só Deus. E todo o restante das Escrituras também mostra a mesma coisa. Há uma harmonia perfeita. Olha só, em Apocalipse 1,4. Vai lá no início. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Veja, ele diz da parte daquele, ele não diz da parte daqueles, ele não fala em plural aqui, ele está falando de um só Deus. Ele diz da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No céu só há um trono. No céu não tem 3 tronos. Não tem um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo. Só tem um trono, um só Deus que se manifestou ao mundo em 3 formas diferentes. Amém? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem é o soberano dos reis da terra? Diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo é o único e soberano Senhor. O único Deus. Amém? Aqui no livro do Apocalipse também está uma verdade tremenda, de que um só Deus criou os céus e a terra. Não foi uma trindade que criou os céus e a terra. A maioria das igrejas diz assim: não, quando houve a criação do mundo, Deus estava lá e Deus mandou o Espírito Santo, e o Filho também fez uma parte, os três criaram os céus. Não, absolutamente não. Apocalipse 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quer dizer que Deus sozinho criou todas as coisas, está aqui escrito. Apocalipse 10, versículo 6, capítulo 10, versículo 6, ele diz: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Olha, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar. Está falando de um só Deus, um só Deus Criador. Diga graças a Deus. Capítulo 4, versículo 2. João diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu 3 tronos. Não foi 3 tronos que Deus viu, que João viu, mas o povo de Deus vê, tem verdadeiros delírios, né? Eles imaginam que há 3 tronos no céu. O Pai está sentado num, o Filho está no outro, do lado esquerdo está o Espírito Santo. Não, João viu armado no céu um trono, e no trono 3 sentados. Não, no trono alguém sentado. Eu pergunto: quantos tronos João viu? 3. E nesse trono que João visualizou armado no céu, quantos tinham assentados? Então não há trindade. Não há 3 pessoas distintas, uma ao lado da outra. Não existe aqui na Bíblia em lugar nenhum. Versículo 3. E esse que se acha assentado, olha, esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Não é esses que se acham assentado no trono, é esse que se acha assentado no trono. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando ele fala que do trono sai relâmpago, vozes, trovões, que ardem 7 tochas de fogo, isso aqui está falando da majestade de Deus, isto aqui está falando do poder de Deus, da grandeza de Deus. Isto aqui mostra que o Deus Criador dos céus e da terra tem que ser temido, meu irmão. Tem que ser um Deus temido. Porque Deus, o Deus da Bíblia, não é essa coisa horrível que tem sido apresentada aí fora no mundo. Cristianismo não é essa baixaria que você vê hoje, e a rosa ungida, e o saquinho de sal, e o copo com água na frente do rádio, e a corrente não sei de quê, e a rosa ungida para tirar o demônio, e o enxofre. Não. Cristianismo não é isso. Romaria para o túmulo do Padre Cícero em Juazeiro, subir o Morro da Conceição. Isso aí não é cristianismo, isso aí não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo não é isso, isso aí é paganismo. E paganismo da pior espécie, da pior qualidade que possa existir. Aqui no Apocalipse, nós vemos que Deus é chamado de o Todo-Poderoso. Diga o Todo-Poderoso. O versículo 8. Olha o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o todo fraquinho. Não, o todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja, o Senhor Deus, o todo poderoso. Diga, o todo poderoso. Ora, se a Bíblia diz que Deus é o todo poderoso, como é que ficam os crentes aí fora com medo do demônio, e com medo do diabo, e com medo de trabalho de macumba, e com medo de inveja, com medo do capeta? Não, meu irmão, você não tem que ter medo de nada, você não tem que ter medo de ninguém nesta terra. O Deus que você crê, o Deus cujas mãos detém a tua vida por completo, Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 11, versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha, quem manda nesta terra não é o diabo. Quem manda nesta terra é o Senhor Jesus, meu irmão. Ele é que é o Todo-Poderoso, Ele é que reina sobre toda a terra. Diga graças a Deus. E tem mais, no capítulo 15, versículo 4, ele diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Só Jesus é santo. Santo não é aquele espírito diabólico que se manifesta lá no centro bebendo cachaça, numa cuia de coco, numa quenga de coco. O santo se baixou, o santo manifestou lá. Não, santo verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é que é santo, justo e verdadeiro, diz aqui a Bíblia. Olha, você é que é o legítimo filho do santo, meu irmão. Aleluia. Diga para o irmão aí do lado: tu és verdadeiro filho do santo, rapaz. Tu és filho do santo, espírito do... Aleluia. Está pensando que é aquela turma lá da macumba que diz que é filho de santo? Que conversa é essa? Nós é que somos os verdadeiros filhos do santo, rapaz. Então, leia o versículo 3. Oh, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Estamos no capítulo 15. Versículo 3: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então ele diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Olha, Deus não é injusto, meu irmão. Se Deus diz na sua palavra que há neste mundo filhos do diabo e que os filhos do diabo não serão salvos, não há injustiça nisto. Deus não é injusto. Porque quando nós pregamos isto, isso é uma injustiça, como é que pode Deus salvar um e não salvar outros? Não, não há injustiça em Deus. E vou dizer mais: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Olha, você está no caminho certo. Porque o caminho certo é o evangelho da graça de Deus. E vou dizer, você que me ouve através dessa cassete, você que receber esta mensagem gravada, você que tiver o privilégio de ouvi-la através do rádio, eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, larga o espiritismo que você que está na idolatria, você que está enganado, fazendo corrente disso, corrente daquilo. Olha, você que está vivendo escravo nesse sistema da lei, escravizado por doutrina de homem, largue tudo isto e venha para a graça de Deus. Aqui é o verdadeiro caminho, aqui você vai encontrar a verdadeira vida, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga glórias a Deus. Larga isto. Venha, venha, venha. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, com esta pequena introdução ao livro de Apocalipse, você já está sabendo quem é verdadeiramente o soberano Senhor do universo. Quem é o soberano do universo? Quem é o Todo-Poderoso? Já sabe agora. Eu quero terminar esta nossa aula de hoje com duas passagens bíblicas que você tem que saber. A primeira está no capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 16. Diz assim: tem no seu manto
e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Diga, ele é Rei de Reis, ele é Senhor dos Senhores. No capítulo 17, versículo 14, a palavra diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia. Quem é eleito, diga amém. Quem é chamado por Deus, diga amém. Quem é fiel, diga amém. Quem se acha com Jesus, diga amém. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Santo Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus que governa a nação do mundo. Louvado seja o teu nome.